Olá, irmãos, boa noite, bem-vindos a mais uma apresentação na Escola de Profecia. E esta vai ser uma apresentação muito especial, muito importante. Daremos sequência aos estudos sobre o livro de Daniel e hoje vamos à terceira parte do capítulo 9. Vamos falar de coisas profundas, coisas que se relacionam com a nossa vida hoje. E o que nós devemos fazer para estarmos preparados para os grandiosos eventos que ainda virão sobre este mundo. Mas, irmãos, antes eu quero compartilhar com vocês algo que, depois de ter visto, ri, mas também fiquei preocupado porque isto é engraçado e chocante ao mesmo tempo. Como as pessoas no mundo estão cada dia mais desesperadas. Como os grandes e poderosos homens da terra, que negam a Cristo, que não aceitam nada do que a palavra de Deus diz, estão nos mostrando que eles mesmos acreditam que este mundo não vai longe, que alguma coisa vai acontecer e por isso estão buscando soluções humanas. Irmãos, quem é a vida? Quem é o único que pode dar vida ao ser humano? Qual é a única esperança para este mundo caído? Em João capítulo 14, verso número 6, Jesus Cristo deixou isto bem claro quando falou. Respondeu Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Esta é uma declaração radical. Sem Jesus, ninguém pode ter vida. João capítulo 11, começando agora do verso 25. Vejam só o que Jesus diz aqui. Estas são declarações realmente radicais. Disse-lhe Jesus: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que mora, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Amado irmão, você crê nisso? Que Jesus é a ressurreição e a vida. E sem Ele, nada nós somos. Sem Jesus, não há vida. Em Apocalipse capítulo 1, começando ou lendo o verso 18, Jesus mais uma vez volta a dizer: Eu sou aquele que vive. Estive morto, mas agora estou vivo para todo sempre. Vejam, tenho as chaves da morte e do inferno. Então Jesus é aquele que tem as chaves, que pode abrir, que pode despertar o morto e trazer-lhe a vida. Mas infelizmente os homens desta terra, os poderosos desta terra, ridicularizam o cristão por acreditar numa ressurreição. Zombam do cristão por acreditar em Cristo. Zombam do cristão por acreditar na segunda vinda. Mas agora, vejam o que eles dizem. Os mesmos grandes homens da terra. Vejam o que eles estão fazendo. Irmãos, futuros congelados. Porque os bilionários dos Estados Unidos estão se congelando. Vejam que é dito. Para alguns bilionários americanos, a morte é apenas o começo. Os ricos e poderosos estão aderindo ao congelamento criogênico, tendo seus corpos preservados a uma temperatura extremamente baixa, na esperança de que um dia possam ser revividos pela ciência. Eu pergunto, irmãos, isto não é fé? Isto não é fé? Os mesmos ricos e poderosos do mundo que zombam da fé, que dizem que a fé é infantilidade, estão com a esperança de que um dia poderão viver, congelando então seus corpos. Queridos, vejam aqui. O mais recente a se juntar às fileiras dos esperançosos é o bilionário e cofundador do PayPal. Criogenia, irmãos, é a prática de congelar uma pessoa que morreu. O objetivo é trazer a pessoa de volta à vida em algum momento não especificado no futuro. Ao ponto destas pessoas pagarem milhões de dólares para isto, é porque eles acreditam. Eles têm fé, ainda que não tenham visto, ainda que não haja provas. Eles têm fé de que um dia podem voltar a viver no futuro. Isto é fé. Vejam, irmãos, pessoas ricas estão se congelando para permanecerem ricas para sempre. Vejam outra, irmãos. Vejam aqui esta. E eu sei que alguns já estão rindo aí, zombando destes grandes homens, mas esperem aí. Isto é algo realmente de dar pena, de dar dó. Vejam, porque algumas pessoas estão congelando seus corpos e esperando pela ressurreição. Vejam, você pagaria 170 mil libras para voltar dos mortos? A primeira startup de criopreservação da Europa
vai congelá-lo em nitrogênio líquido, na esperança de que um dia você possa ser revivido. E vejam que 650 clientes já se inscreveram, meus irmãos, na esperança de que um dia poderão viver. Vamos ver alguns vídeos. Você acha que a viagem no tempo é possível? Você pode dizer não, mas o que foi que lhe dissemos? Há cientistas que estão planejando fazer isso acontecer. Eles querem transportar pessoas para um futuro distante e milhares de participantes estão dispostos. Mas não vão dar zoom através de buracos negros, não irão viajar em naves ou carros espaciais. Eles serão congelados. O conceito é chamado criônica, onde o corpo de uma pessoa é congelado na esperança de que uma civilização futura o reanime. Este é o objetivo final, que um dia o corpo congelado será reaquecido e revivido. Engraçado e triste ao mesmo tempo. Jesus ofereceu exatamente isto, uma ressurreição dos mortos. Jesus promete exatamente isto, uma vida eterna, uma transformação do corpo corruptível em um corpo incorruptível. Mas os grandes homens da terra negam isto, não aceitam isto, estão dispostos a pagar somas de dinheiro por um corpo incorruptível, por uma vida que nunca terminará, por uma ressurreição dos mortos. Irmãos, em João capítulo 5, verso 40, Jesus Cristo diz algo interessante. Embora as pessoas queiram vida, embora as pessoas queiram longas eras de paz e prosperidade, verso 40, contudo, não querem vir a mim para terem vida. Este é o problema do ser humano. Quer vida longe da fonte da vida. Quer salvação e esperança longe da salvação e da esperança que é Jesus Cristo. Além desta ideia de que podem ressuscitar no futuro, por isso que estão levando os seus corpos ao congelamento, estes grandes homens da terra estão até se preparando, meus irmãos, para o fim do mundo. Estão se preparando para o dia final. E de que maneira eles se preparam para o dia final? De que maneira eles se preparam para o dia final? Vejam aqui. Labirintos bilionários. Como o 1% do planeta Terra está se preparando para o apocalipse. 1% dos habitantes da Terra, ou seja, os mais ricos e poderosos da Terra, estão se preparando para o juízo final, para o dia final. É dito, muitos membros da elite mundial, incluindo gestores de fundos de hedge, estrelas do esporte e executivos de tecnologia, escolheram projetar seus próprios abrigos secretos para abrigar suas famílias e funcionários, para que estejam seguros no apocalipse, para que estejam seguros no grande dia final. Escutemos. Este é um abrigo de 5.000 pés localizado no subsolo do Havaí. O preço do projeto é de 27 milhões de dólares. Se você quer sobreviver ao apocalipse, esse é o lugar para estar. O bilionário está construindo um labirinto e ele não é o único. O ex-CEO do PayPal tentou construir um em Nova Zelândia. Bill Gates tem muitas áreas de segurança subterrânea, aparentemente uma sobre cada uma de suas casas. E o que eles acham que vão fazer com estes labirintos subterrâneos? O que eles vão fazer com isto? Porque em Sofonias capítulo 1, verso 18, Deus, o Deus Todo-Poderoso, diz aos poderosos deste mundo, verso 18, nem a sua prata, nem o seu ouro poderão livrá-los no dia da ira do Senhor. No fogo do seu zelo, o mundo inteiro será consumido, pois ele dará um fim repentino a todos os que vivem na terra. Irmãos. Ezequiel, capítulo 7, venha comigo, Ezequiel, capítulo 7, verso 19. O que é que diz a palavra de Deus? Ezequiel 7, verso 19. Em Sofonias, Deus diz, nem a sua prata, nem o seu ouro, nem o seu labirinto subterrâneo poderá livrá-lo do grande dia do Senhor. Ezequiel 7, verso 19. Diz assim a palavra de Deus, atirarão sua prata nas ruas, e o seu ouro será tratado como coisa impura. Sua prata e seu ouro serão incapazes de livrá-los no dia da ira do Senhor, e não poderão saciar sua fome e encher os seus estômagos. Nada, meus irmãos, estes labirintos não servirão para nada.
além de congelar seus corpos na expectativa de uma vida futura, de uma ressurreição futura, além de criarem subterrâneos na expectativa de escapar ao juízo final ou ao dia da volta de Jesus, estes grandes homens da terra estão preparando arcas de Noé em várias partes do mundo para escapar no grande dia do Senhor. Vejam aqui, o dia do julgamento final da arca de Noé. Um plano incrível que abrigaria 40.000 pessoas no Apocalipse. Vejam, irmãos, é dito que essa empresa, Ark, está trabalhando em uma resposta ao Apocalipse. É uma resposta ao Apocalipse. Fazendo o quê? Vejam aí embaixo, irmãos, é dito. A empresa japonesa não é a única com a ideia de levar a humanidade aos mares diante do aquecimento global, diante das tragédias que virão sobre o mundo, diante dos eventos cataclísmicos que virão sobre o mundo, diante do grande dia do Senhor. Eles estão se preparando. Mas a palavra de Deus nos diz, alertando especificamente aos grandes homens da terra, aos poderosos, aqueles que confiam em sua fortuna, aqueles que confiam em sua glória. Diz aqui a palavra do Senhor, Apocalipse 6, começando do verso 17, irmãos. Escutem muito bem o que é que a palavra de Deus diz. Começando do verso 16, do verso 15. Então os reis da terra, os príncipes, os governantes, os ricos, os poderosos, todos escravos e livres, se esconderam em cavernas, entre as rochas das montanhas, meus irmãos. E estes homens já começaram a preparar as cavernas, já começaram a preparar as rochas, os abrigos subterrâneos, para se esconderem do dia do Senhor. Mas vejam, irmãos, todos eles dirão, caiam sobre nós, escondam-nos da face daquele que está sentado no trono e da ira do Cordeiro, pois chegou o grande dia da ira deles. Quem poderá suportar? Quem poderá suportar o grande dia da ira do Senhor? Resposta no capítulo 7. Aqueles que tiverem o selo de Deus na fronte. Não são os labirintos subterrâneos que salvarão as pessoas do juízo final. Não é a arca de Noé construída por homens que salvará as pessoas no grande dia do Senhor. É o selo de Jesus, o selo de Cristo na fronte, tendo os seus nomes inscritos no livro da vida do Cordeiro. Isto sim trará salvação e escape à humanidade. Quer vida eterna, vai a Jesus. Ele é o autor da vida. Quer segurança no último dia, não confie em suas posses, não confie no seu ouro, confie em Jesus Cristo. Só então você poderá subsistir. Irmãos, vamos então ao nosso estudo sobre o livro de Daniel, o nosso 14º estudo. Vamos falar sobre a hora do juízo. Nós já vimos nos estudos passados sobre Daniel capítulo 8:14, que fala da profecia mais longa da Bíblia. Até 2.300 tardes e manhãs e o santuário será purificado. E nós vimos que esta foi a parte da profecia que Daniel não entendeu. Ele buscou a orientação do anjo. O anjo disse, esta profecia se refere ao tempo do fim. Mas em resposta ao clamor e oração de Daniel, Deus envia o anjo Gabriel para fazer entender a visão. Que visão? 2.300 tardes e manhãs. E o anjo chegou dizendo, 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. E nós vimos muito bem que a palavra aqui usada para determinada é shatshak, que significa literalmente cortadas, separadas. As 70 semanas, que nós vimos que são 490 anos literais, foram cortados dos 2.300 anos da maior profecia. E vimos muito bem que a profecia começa em 457, quando se lança o decreto do rei Artaxerxes para a reconstrução de Jerusalém. E nós calculamos muito bem aí o período profético que nos levou até o ano 34 depois de Cristo, quando, com o apedrejamento de Estevão, o povo judeu rejeita Cristo, rejeita a salvação e o evangelho é pregado em outras partes do mundo. Mas, irmãos, 70 semanas, 490 anos foram cortados das 2.300 tardes e manhãs para se completar o período de 2.300 anos
do ano 34, vão faltar ainda mais 1810 anos. E fazendo o somatório, chegamos ao ano 1844, do ano 34 depois de Cristo. Mais 1810 anos nos leva a 1844. O que aconteceu neste ano? Por que este ano é especial e importante nesta profecia? Por quê, irmãos? Porque até 2.300 tardes e manhãs, ou seja, em 1844, e o santuário será purificado. Veja, irmãos, que Daniel sabia muito bem o que significava purificação do santuário. Daniel era judeu. Ele conhecia todo o ritual do santuário e sabia que purificação do santuário equivale ao 10º dia do 7º mês, que é o dia da expiação no calendário judeu. Mas, irmãos, vejam que, nesta longa profecia, o santuário que aqui vai ser purificado não pode mais estar falando do santuário de Jerusalém. Por quê? Porque nós vimos que o santuário de Jerusalém foi destruído no ano 70. Mas esta profecia nos leva até 1844, e em 1844 já não existiria o santuário visível, o santuário terrenal, o santuário de Jerusalém. Portanto, a purificação do santuário que se fala nesse verso não pode ser outro santuário a não ser o santuário celestial. É oportuno, irmãos, entendermos um pouquinho sobre esta expressão santuário. O que é o santuário? Deus mandou que Moisés construísse um santuário lá entre o povo de Israel. Vejam, em Êxodo capítulo 25, verso 8, Deus manda: me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Mas isto não deveria ser da iniciativa do povo ou uma arquitetura feita por Moisés ou por alguém entre o povo de Israel. Deus deu orientações de como este santuário deveria ser construído. Vejam, segundo tudo o que eu te mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. Aqui está o santuário, irmãos. E de forma bem prática, este santuário era dividido em 3 partes: o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo. No pátio encontramos o altar de sacrifício e também a pia onde os sacerdotes lavavam suas mãos antes de entrar no lugar santo. E agora estamos no lugar santo. Existia do lado esquerdo o candelabro, que são as 7 lâmpadas, do lado direito a mesa com os pães da proposição e lá no fundo o altar de incenso. Abrindo a cortina entramos no lugar santíssimo, onde estava a Arca da Aliança, e dentro da Arca da Aliança os 10 mandamentos escritos pelo dedo de Deus, e também a vara de Arão que florescera. Este foi o santuário que Moisés construiu seguindo o modelo mostrado no monte. Então, irmãos, se Moisés tinha que seguir um modelo, isto nos mostra que existe em alguma parte do universo um santuário verdadeiro, certo? Vamos lá então aos serviços que eram realizados neste santuário. Existiam 2 serviços: o serviço diário e o serviço anual. No serviço diário, irmãos, existia o sacrifício individual, como o nome já diz, e também um sacrifício coletivo para todo o povo de uma só vez. O serviço diário era realizado por um sacerdote e existiam 24 turnos de sacerdotes lá em Israel. Tudo isto era realizado no pátio e também no lugar santo, não no lugar santíssimo. Vejam, Hebreus 9, verso 6 nos diz: ora, depois de tudo isto assim preparado, continuamente entram no primeiro tabernáculo os sacerdotes para realizar os serviços sagrados. Continuamente, ou seja, todos os dias, os sacerdotes entravam no primeiro tabernáculo, ou seja, no lugar santo. Mas agora, no lugar santíssimo, quando é que se entrava? Uma vez por ano, que é o serviço anual. Acontecia no 10º dia do 7º mês. Era chamado, irmãos, o dia da expiação. Para o povo judeu, este era um dia muito especial e significativo. O dia de acertar as contas com Deus. Um dia solene. Um dia de humilhar-se diante do Senhor. Um dia
de juízo. Todo aquele que não confessasse seus pecados seria eliminado da boa terra que o Senhor havia dado. Vejam, Hebreus 6, verso 7. Mas no segundo o quê? O segundo compartimento com cobertura, que é o lugar santíssimo, certo? O sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano. Então vamos esclarecer isto. Os sacerdotes trabalhavam todos os dias, no pátio e no lugar santo. Mas no dia da expiação, o 10º dia do 7º mês, o sumo sacerdote agora, o principal sacerdote agora, entrava no lugar santíssimo para a obra de expiação. E neste dia, 2 bodes eram trazidos e eram colocados lado a lado. Lançava-se sorte sobre esses bodes. Um bode caía para o Senhor, outro para Satanás ou para Azazel. O bode que caía para o Senhor era sacrificado. E com seu sangue, o sumo sacerdote entrava agora no lugar santíssimo. Aspergia sobre o lugar santíssimo, sobre a arca da aliança, sobre as tábuas dos 10 mandamentos. E assim purificava o santuário. Purificava de todos os pecados do povo cometido ao longo do ano. E ele agora saía, passava do lugar santo, se demorava um pouco e saía agora para o pátio. Pegava o bode vivo, aquele que ficou vivo, o bode Azazel. E sobre este bode, todos os pecados do povo eram lançados. Este bode não morria para perdoar o pecado de ninguém. Este bode não morria para purificar a vida de ninguém, o pecado de ninguém. Mas sobre ele, todos os pecados eram colocados. E era lançado ao deserto, mostrando que Deus estava esquecendo o pecado do seu povo e uma nova página se abria. Entendiam como o plano da salvação era apresentado ao povo do Antigo Testamento? O povo no Antigo Testamento sabia também que a salvação é pela graça. A salvação sempre foi pela graça. Deus nunca teve 2 métodos de salvação. Todas estas cerimônias realizadas neste santuário terrestre eram uma sombra do que acontece no céu. Eram uma sombra das realidades celestiais. Por isso que Paulo, em Colossenses 2,16, diz: ninguém vos julgue pelo comer e beber, pelos dias de festas, luas novas. Eram sombra das coisas celestiais. E muita gente torce estes versos para dizer outra coisa que na verdade não diz. Está falando destas cerimônias vinculadas ao santuário terrestre, que apontavam para Cristo e sua função como sumo sacerdote do santuário celestial. Hebreus 8, verso 5, a Bíblia nos diz: os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o santuário. Então, irmãos, se existe um santuário celestial, onde Cristo é o sumo sacerdote, lá deve existir o pátio, o lugar santo e o lugar santíssimo, certo? Sim, meus irmãos, lembram que no pátio é onde o cordeiro era sacrificado. Jesus Cristo é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E ele foi crucificado no Calvário, no Monte Calvário. O pátio do Santuário Celestial, então, é o Monte Calvário, onde o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo foi crucificado. E nós sabemos que, quando Cristo estava pendurado na cruz, na sua maior agonia, sentindo que estava chegando o momento de sua morte, ele diz: está consumado, está feito. E algo acontece no santuário terrestre. Algo acontece no santuário de Jerusalém. No ano 31, algo acontece. Eis que o véu do santuário se rasgou em 2 partes, de alto a baixo, meus irmãos. O santuário de Jerusalém, o véu do santuário de Jerusalém se rasga de alto a baixo, mostrando que todo o cerimonial terrestre perdeu o seu valor. Cristo, quando morre, inaugura o santuário celestial, construído não por mãos humanas, mas pelo próprio Deus. E Jesus, quando morre, ressuscita, sobe ao céu, para continuar com a sua missão como sacerdote diante do Pai. Vejam aqui, Apocalipse 11, versos 8, nos dá alguma descrição
do santuário celestial, quando diz que abriu-se então o santuário de Deus, que se acha onde? No deserto? Não. Em Jerusalém? Não. Que se acha no céu, meus irmãos. Foi vista a Arca da Aliança no seu santuário. E a Arca da Aliança no santuário terrestre ficava onde? No lugar santíssimo. E o que tinha dentro da Arca da Aliança no santuário terrestre? As tábuas dos 10 mandamentos, meus irmãos. Então existe no céu a Arca da Aliança, contendo as tábuas dos 10 mandamentos, que é a lei eterna e imutável de Deus. Irmãos, a profecia é clara. Cristo sobe ao céu para o seu trabalho de intercessão. Mas de acordo com a sombra, que é o santuário terrestre, em algum momento da história, Jesus Cristo tinha que começar seu trabalho de expiação, que era a última obra que era feita no ano eclesiástico em Israel. A obra de expiação no lugar santíssimo, junto à Arca da Aliança, junto às tábuas dos 10 mandamentos. E para o povo judeu, o dia da expiação era o dia do juízo. Quem não humilhasse seu coração seria lançado fora. Quando então é que Jesus Cristo começaria sua obra de intercessão ou de expiação no santuário celestial, que é a última obra de juízo antes de sua vinda à terra? A profecia responde: até 2300 tardes e manhãs, o santuário será purificado. Purificação do santuário é o sumo sacerdote do santuário celestial entrar no lugar santíssimo para a última obra, que é a obra de expiação. Existem muitas evidências na Bíblia de que um juízo celestial vai acontecer antes de Jesus voltar. Chamamos juízo pré-advento, pré-volta de Cristo. Vejam, Eclesiastes 12, verso 14. Porque Deus há de trazer a juízo toda a obra. Vejam, Eclesiastes 11, verso 9 também diz: alegra-te, jovem, na tua mocidade. Anda pelos caminhos do teu coração e pela vista dos teus olhos. Sabe, porém, que de todas estas coisas Deus te trará a juízo. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do seu corpo. Era este o trabalho que o sumo sacerdote fazia no dia da expiação em Israel. Deus usa livros para a obra do juízo. Nós não estaremos lá de forma física, presencial. Deus usa livros, onde Ele escreve as ações de todos nós. Vejam, existem 3 fases de julgamento divino. A primeira fase, que é o juízo pré-advento, pré-segunda vinda de Jesus Cristo. Teologicamente, nós chamamos de juízo investigativo. Porque é o momento em que Deus investiga a nossa vida para ver se estamos aptos para herdar ou não a vida eterna. De que lado estamos neste grande conflito entre o bem e o mal? É uma investigação. Segunda fase do juízo celestial, que é o juízo milenar, que vai acontecer durante os 1000 anos de Apocalipse 20, quando os santos julgarão a terra e até os anjos, de acordo com Paulo. Os livros no céu serão abertos. Os salvos reinarão com Cristo, serão sacerdotes junto com Cristo. É chamado juízo comprovativo. Os salvos irão comprovar a justiça de Deus em condenar o pecador e salvar os salvos. Terceira fase do juízo, que é o juízo após o milênio. Quando Satanás for solto de sua prisão e acontecer a segunda ressurreição dos mortos, estes serão julgados. É chamado juízo executivo. É a execução do juízo, onde verá a morte eterna para os perdidos e a destruição eterna e completa de Satanás. Irmãos, a Bíblia descreve o momento exato em que Jesus, o sumo sacerdote do santuário celestial, se dirigiu ao Pai para começar o juízo celestial em 1844, após 2300 tardes e manhãs, 2300 anos. Vejam aqui, Daniel 7, verso 9. Eu continuei olhando, até que foram postos uns tronos, e um ancião de dias se assentou. Vejam só. O seu vestido era branco como a neve, e o cabelo de sua cabeça como a limpa lã. O seu trono eram chamas de fogo,
e as rodas dele fogo ardente. É uma descrição de Deus o Pai, no lugar santíssimo do santuário celestial. Milhões e milhões ao redor do trono do Pai. São anjos, testemunhas da justiça de Deus neste julgamento. Vejam, um rio de fogo manava e saía de diante dele. Milhares de milhares o serviam e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Irmãos, assentou-se o tribunal e abriram-se os livros. Aonde? No céu. No céu. Mas agora vejam. Daniel descreve um semelhante ao Filho do Homem, Jesus Cristo, indo diante do ancião de dias, que é Deus o Pai, para iniciar esse juízo no céu. Vejam o verso 13. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o Filho do Homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Esse Filho do Homem, meus irmãos, não vem com as nuvens do céu para a terra. Dirigiu-se ao ancião de dias, a Deus o Pai. E então, os livros são abertos e começa o julgamento celestial. Desde 1844, nós estamos vivendo a hora do juízo. É por isso que em Apocalipse 14, a primeira mensagem angélica avisa ao mundo sobre a chegada deste juízo. Vejam, vi outro anjo voando pelo meio do céu, tendo um evangelho eterno para pregar aos que habitam sobre a terra, e a cada nação, e tribo, e língua, e povo, dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Queridos, este é um convite que deve soar em todas as partes do mundo. Chegou a hora do juízo. Da mesma forma que os sacerdotes tocavam trombetas lá em Israel, desde o primeiro dia do 7º mês, a festa das trombetas, durante 10 dias eles tocavam, alertando o povo sobre a chegada do juízo. Nós somos chamados a tocar a trombeta, não para alertar para a chegada do juízo, mas para alertar que o juízo já chegou. Estamos vivendo hoje no dia da expiação. O povo deve se voltar para Deus em arrependimento, em verdadeira adoração. O povo deve confessar seus pecados, abandoná-los e entregá-los a Jesus. O povo deve viver em um relacionamento salvífico com Jesus, crendo nele como sumo sacerdote no santuário celestial. Assim, o mundo poderá estar preparado para quando esse sumo sacerdote sair do santuário celestial. Porque quando ele sair, a porta da graça se fecha. Quem está salvo, está salvo. Quem está perdido, para todo sempre. Quão grande responsabilidade nós temos de viver neste tempo e de anunciar esta mensagem. Tome, meu irmão, esta responsabilidade. Venha comigo nesta oração. Obrigado, Jesus Cristo, por vivermos neste tempo. Prepara-nos, ó Pai, para triunfarmos consigo. Obrigado porque não temos nada que temer, pois temos um sacerdote junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Ele intercede por nós. Ele expia as nossas iniquidades. Ele escreve o nosso nome no livro da vida. Nós agradecemos e cremos. Guarda-nos, Senhor, até o próximo estudo. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, o tempo já foi. Nos veremos na próxima apresentação. Até breve.